Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais, aqueles amigos, colaboradores que do plano espiritual nos orientam, nos intuem, nos inspiram, para que o êxito esperado, Senhor, possa ser alcançado por nós. Que os nossos corações possam vibrar de maneira tal que as energias que circulem neste ambiente possam nos auxiliar em nossas inspirações e desejos mais íntimos. Nós te rogamos, Senhor, o amparo aos nossos familiares, a todos aqueles que caminham conosco no plano físico e também por aqueles que já partiram para o plano espiritual, para que eles também possam, de alguma forma, receber as nossas vibrações de carinho, de afeto, de respeito, pelo muito que temos recebido. Te rogamos, Senhor, pelo ambiente que nos acolhe e por todos aqueles que aqui dão a sua contribuição para que estes momentos se realizem. Que ao nos aproximarmos, Senhor, do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos. Sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Lição de número 52 do livro Religião dos Espíritos. É um estudo sequencial e aí o tema de hoje é a mulher ante o Cristo. Lembrando que esta sequência ela já está determinada desde o início, onde nós estabelecemos qual obra será estudada. Então, é uma terrível coincidência, né? Para que eu não cometa a gafe, né? Parabéns para as mulheres pelo Dia Internacional ontem. Hoje eu posso falar com vocês que Dia da Mulher é todos os dias, principalmente para quem casou, né? Se você está solteiro ainda, aproveita, tá bom? Mas se você está casado, você tem que lembrar que todos os dias é Dia das Mulheres. Então, é um tema que busca nos informar com relação à própria história. E é interessante a gente entender que quando nós vamos falar de história, principalmente a história que está grafada no Evangelho, não é a história dos outros. Não se trata de história que foi contada para nós, mas é a história da nossa vida. É a nossa história que está sendo narrada ali. Então, quanto mais nós nos aproximarmos desta história, com os nossos sentimentos, com as nossas capacidades, melhor será para nós a possibilidade do entendimento atual. Então, falar de evangelho não é falar dos outros, não é falar dos apóstolos, não é falar dos discípulos, é falar da nossa vida, da nossa história. Porque até chegarmos aqui, uma longa jornada nós já trilhamos. Então, quando ele traz essa proposta da pergunta 817 do Livro dos Espíritos, ele vai trazer para nós algumas informações muito significativas do nosso histórico, do que nós temos vivido, do que nós temos enfrentado e do que nós temos pela frente. Então nós vamos iniciar pela questão 817 do Livro dos Espíritos, para nos situar no texto. Livro 3, capítulo 9, Igualdade de Direitos do Homem e da Mulher. Então Kardec pergunta, na 817,
seguinte: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Então a gente percebe que isso não é de agora, não é da atualidade, isso é desde sempre, essa preocupação. E Kardec faz essa pergunta para os amigos espirituais. Eles respondem o seguinte: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Aqui a gente percebe um significado. Os amigos espirituais respondem com outra pergunta, mostrando para nós que eles não têm compromisso com respostas fechadas. Esse problema é nosso. Nós é que gostamos de definições, nós é que gostamos de posicionamentos, mesmo que com os nossos posicionamentos firamos outras pessoas. Então, essa é uma dificuldade nossa. Os amigos espirituais respondem uma pergunta clássica com outra pergunta clássica. Deus não deu a todos? Então, a gente vai percebendo que essas dificuldades nós vamos vencendo de acordo com a nossa caminhada. 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Então, Kardec não ficou satisfeito, então ele vai além. Por quê? Como ele era um estudioso, ele conhecia desses momentos sociais que nós passamos. Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, agora sim os amigos espirituais trazem um esclarecimento. Então, não tem nada a ver com o contexto, tem a ver com a ignorância. Então, é a ignorância que nos proporciona toda e qualquer desordem. Então, a gente vai percebendo que ele vai fazendo esse encaminhamento. 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Então, a gente percebe que as perguntas de Kardec, elas têm uma finalidade de esclarecer a nossa ignorância, porque essas são as nossas perguntas, e nem sempre respondidas de acordo com a proposta espiritual, porque nós estamos presos no corpo físico. Aqui nós temos propostas no campo físico. Aqui, muitas vezes, para nós, é um planejamento que a execução ainda vai levar um bom tempo. Por isso que a gente muitas vezes fica triste, porque não dá conta de executar aquilo que está planejando para nós. Eles dizem o seguinte: para lhes assinalar funções particulares, o homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte, a mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Então, a partir daqui, nós vamos iniciar o que Emmanuel traz para a gente com relação àquela primeira da 817. Ele vai dizer o seguinte: reunião pública de 3/8/59. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico,
surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças, e embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nasciturno. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos esquecer que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil, como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz inacessível da estrela de Nazaré. Então ele vai trazendo para a gente estes apontamentos como forma de reconhecimento. Por quê? É interessante a gente perceber, a leitura é mediúnica, então eu posso apagar, que não vai fazer diferença. Eu poderia apagar, mas não vou apagar não. Então a gente vai entendendo que naquela linha tradicional da nossa evolução, nós temos que entender que todas as vezes que nós alcançamos um patamar diferente e fazemos esse olhar para trás, o nosso entendimento tem que nos capacitar a entender o movimento e não criar dificuldades. Porque muitas vezes nós olhamos para trás e criamos dificuldades. Então, quando nós olhamos para trás e visualizamos nesse momento uma dificuldade qualquer, que seja no entendimento, que seja no comportamento, que seja na condição moral, nós temos que entender que, para o momento em que esta criatura estava vivendo, isso tem que representar para nós a normalidade. Porque senão nós não vamos conseguir superar esta possibilidade de caminhada. Então, se eu olho para trás hoje e percebo assim, mas como é que eu vou entender a dificuldade das mulheres no início da nossa caminhada? Então, como é que eu posso entender? Eu posso entender pela ignorância que reinava entre os homens. Se hoje nós já temos dificuldades em aceitar um posicionamento contrário ao nosso, imaginemos há alguns centenas de anos. E é muito simples, eu adoro fazer uma comparaçãozinha básica, para nós. Eu posso falar o seguinte, você que é atleticano, você que é cruzeirense, eu vou chutar aqui, pela maioria, tá bom? Então,
Você tem 80 anos. Então eu vou falar com você o seguinte, você fez essa escolha há 80 anos atrás. Estou sendo muito singelo, muito generoso. Por quê? Se eu contar os 7 anos de influenciação que você recebeu paterna ou materna, para vocês fazerem a sua escolha, porque é assim as nossas escolhas, nós sofremos uma influência exterior. Então eu vou colocar aí 70 anos, você fez a sua escolha. Eu falo para você assim, para você, atleticano, muda, passa a torcer para o Cruzeiro agora. Eu queria demais que o Emerson estivesse aqui hoje. Graças a Deus ele não está. Mas eu falo para você também, cruzeirense, você que escolheu há pouco tempo, muda. E aí tem um cruzeirense de camisa ainda, isso é que é bom. Muda, passa a torcer para o Atlético. Por quê? Se são escolhas simples que você fez de maneira consciente, não sei até que ponto consciente, e você não consegue mudar em função da dureza do seu próprio coração, por que nós estamos querendo mudar estruturas milenárias que nos conduzem hoje através de um esforço pequeno? Então não acontece essa possibilidade. Por quê? Porque você acha que está bem assim. Imaginemos nós, né? Nós cruzeirenses, pensar, a partir de agora eu vou ser atleticano. Mas você tem que ter uma motivação, então eu te dou uma motivação. Sua sogra é atleticana, sua esposa é atleticana e a sua filha é atleticana. Você quer motivação melhor? Você abrir mão do seu interesse em função do interesse do outro? Você vai falar, Augusto, isso é um absurdo. Eu posso até concordar, mas na minha casa é o que eu vivo. Então, para evitar o conflito, eu não torço mais, não preciso. Apesar, né, de quando o Cruzeiro está perdendo, eles têm que ir lá no meu quarto, quando eu estou lendo, e falar, você viu o resultado? Enfim, é assim que as coisas funcionam. E quando o Atlético vai jogar, se vai bater em doente, todo mundo fica na sala. Se é um jogo mais apertado, todo mundo corre. Então, é assim que as coisas funcionam. Mas, gente, isso é mínimo para nós. Nós estamos falando aqui de estrutura psicológica, de algo que você não consegue mudar com tanta tranquilidade. Então, eu vou recorrer agora ao livro O Céu e o Inferno, que foi tema também do nosso estudo. Nós tivemos uma obra que estudou. Só que, né, a cada domingo nós temos uma obra diferente, então são textos diferentes. E muitas vezes, algumas informações básicas, elas passam despercebidas. E aí aqui eu escolhi, na parte primeira, no capítulo 3, eles dizem para a gente assim, a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto ao outro. Quem são esses 2? Será que nós poderíamos pensar, né, na nossa vã filosofia, que ele está falando de pai e mãe, que ele está falando de marido e mulher, de esposa e esposo, de irmão com irmã? Será que ele está falando de pessoas que convivem no mesmo ambiente? Porque aqui está muito claro. Ele fala o seguinte, olha, a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Então, nós acreditávamos até ontem, porque a partir de agora você não pode mais acreditar, que a felicidade era algo que te faltava, mas algo material. E ele está trazendo uma informação muito transformadora, porque ele fala que a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Qual o progresso? Moral e intelectual. Porque se você não entende a proposta, você não se transforma. Como é que você vai se transformar se você não entendeu? Qual que é a finalidade de você torcer para o galão da massa? Me explica, né, em sã consciência, para o Cruzeirão cabuloso. Qual que é a finalidade disso? Né? Bater nos outros? Brigar com seus adversários? Criar conflito dentro da sua própria casa? Em função de escolhas? Será que é essa a proposta? Porque quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, ele fala assim, ó, nós temos que partir das questões simples para as questões complexas. Por quê? Porque na nossa criação, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. É a partir da simplicidade que nós vamos conseguindo nos estruturar.
Porque hoje nós não somos mais criaturas simples, nós somos criaturas complexas. Nós estamos hoje gerenciando um corpo complexo. E se a gente negar a influenciação do Espírito na nossa vida, nós vamos padecer por males que nós não vamos conseguir identificar. E nem sempre estão catalogados na medicina, porque são reflexos. Nós separamos o plano espiritual do plano físico e pagamos um preço caro por isso. Quando vamos estudar a doutrina espírita, não existe linha de separação. Nunca existiu. Para nos unirmos em um ambiente como esse aqui, com 150 pessoas, segundo alguns contabilistas, 15 espíritos para cada um de nós. É claro que tem uns que eu acredito que traz um pouco mais. Então você está trazendo 20 aí atrás de você, né? E custa chegar aqui. Então, muitas vezes não é nem o seu caso. Você veio tranquilo, né? Nossa, maravilha, graças a Deus, é domingo. Vou acordar cedo, né? Meu filho quase que arrastado, quase que amarrado, mas veio. Então, a gente não percebe. Por quê? Porque existe um planejamento divino para a nossa vida. E quando nós nos aportamos aqui nesta casa, o ambiente já foi preparado. Então, não existe essa possibilidade de paredes. Então, isso aqui abre-se para o infinito, para que os amigos que estão no plano espiritual, que não tiveram esta oportunidade encarnados, estejam conosco. Não é só porque se rebeldearam, não. É porque não tiveram a oportunidade. Eu adoro pensar que eu posso imaginar o meu pai e a minha mãe tendo uma oportunidade desta aqui na vida. Não tiveram. Assim como avós. Isso está muito recente. Eu me lembro que meu pai falava assim, quando eu jogava bola, eu pensava que tinha 150 anos atrás. Hoje, quando eu falo com meu filho que eu jogava bola, eu acho que ele acredita que é a mesma coisa 200 anos atrás. E não tem, passa muito rápido, é um estalar de dedos. Então, quando o Emmanuel vai nos apresentando essas características das mulheres, elas ainda permanecem com estas características. Nós é que temos que ter a abertura para visualizar isto. Então, quando nós falamos da sensibilidade, não quer dizer fragilidade. Sensível é poder entender questões que nós ainda desconhecemos. Essa ligação com o filho é algo que nós ainda não conseguimos, por mais dedicado que possamos ser com os nossos filhos. É uma ligação que está fora da nossa condição. Mas como assim, Augusto? De acordo com o livro Céu e Inferno. Porque ele está falando, a felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar cada qual em lugar distinto. É você, ou somos nós, querendo trazer os nossos familiares para cá, acreditando que vamos resolver o problema deles, que eles têm condição de sentir o que nós estamos sentindo num momento como esse. De sentir algo que é capaz de fazer com que você volte no domingo que vem. Então, a minha maior preocupação é extrapolar o que eu acredito e trazer algo que eu consiga viver. Porque isso é consolo, isso é consolar. Então, quando Jesus nos apresenta um Consolador prometido, um ambiente desse aqui é para te dar uma injeção de ânimo, não é para te desmotivar. Não é para falar com você que você é reencarnacionista e que você pode deixar a oportunidade de agora para amanhã. Isso é uma besteira, que muitas vezes nós espíritas falamos. Eu sou reencarnacionista, eu vou deixar para a próxima. Cuidado, na próxima você pode não ter as oportunidades que você tem agora. Então, quando nós temos a possibilidade do entendimento, abre para nós outras possibilidades do trabalho. Porque, infelizmente, ainda nós não conseguimos mudar a nossa conduta somente com princípios. Nós temos que estabelecer ações válidas de acordo com os nossos princípios.
Porque se o seu princípio não está de acordo com as suas ações, você pode criar para você dificuldade na própria convivência. Estabelece para você o pecado, mas de maneira inconsciente. Então você começa a sofrer em função daquilo que você sabe e não cumpre. Esse é o maior dificultador. Por isso não é tão simples assim viver doutrina espírita. É muito mais fácil falar que é espírita. Porque a gente percebe um montão de gente que fala que é espírita. Porque é fácil. Mas trabalhar a transformação diária aí é desafiador. Ele continua dizendo assim: ainda que juntos pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Isso é tão interessante que quando você consegue acreditar nesta possibilidade, abre para você uma possibilidade de você não exigir de mais ninguém que entenda a vida pela sua ótica. Porque o esforço que você está fazendo para mudar cabe a você e não ao outro. Por isso a recomendação do conheça-te a ti mesmo. Porque se você se reconhece enquanto pessoa, enquanto um ser, você começa a ficar livre das amarras sociais. Porque as amarras sociais são as regras da sociedade, necessárias para que tenhamos condições de conviver de maneira saudável. Mas as regras sociais não impõem a mudança de conduta. A mudança de conduta, ela vem de dentro para fora. É uma proposta sua para com a sociedade e não da sociedade para com você. Então a gente pode perceber que em uma sociedade que muitas vezes nós estamos inseridos, nós podemos estar insatisfeitos com um montão de regras. Mas que bom, se essa regra não te alcança, é porque você já andou um pouquinho. Mas é necessária esta regra para um montão de gente que está atrás. Então, ao invés da gente olhar para trás e reclamar das regras, nós temos que entender que as regras são necessárias para a grande maioria daqueles que estão conosco. Ele diz assim: sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem na eles em toda parte e em que se encontram, seja a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Aqui quando Jesus fala para a gente assim, olha, o reino do céu está dentro de vós. Os amigos espirituais estão falando conosco que a felicidade não é em local específico, porque com essa divisão que nós fizemos, estabelecemos, eu acho que mais para o nosso entendimento, entre o céu lá e o plano espiritual lá, e aqui o plano físico, nós ficamos atentos com as nossas manifestações físicas. Agora não, agora a proposta é você entender que você agora está vivendo entre encarnados e desencarnados, porque a população da Terra não é feita por encarnados, ela é feita por encarnados e desencarnados. E você não muda a sua realidade só porque passou de um plano para o outro. Nem para o plano espiritual, nem para o plano físico. A sua realidade continua a mesma. Então você não muda de realidade só em função de mudança de plano. Por isso o medo. Porque é muito mais fácil eu criar em você um temor para que você cumpra regras do que eu dê para você uma opção de escolha válida. Fala, olha, você não precisa mais sofrer. O sofrimento fez parte da nossa vida enquanto nós não tínhamos capacidade de entender a proposta divina. Por isso nós criamos as religiões. E as religiões não resolveram os nossos problemas, porque com isso nós criamos a separatividade. E um se bobear quer matar o outro, porque um quer ser melhor do que o outro. O defensor de Deus, como se ele precisasse de defensores no nível que nós estamos. A proposta de Deus é que nos amemos uns aos outros, independente da escolha que você fez. Porque a escolha que você fez está no seu nível.
Está na sua capacidade, na sua condição. E quando eu consigo perceber você como uma pessoa normal e comum, independente das suas escolhas, a coisa muda de figura. Você não precisa mais fazer os meus desejos, as minhas vontades, porque você é uma pessoa capaz de fazer as suas próprias escolhas. Então, falar deste momento de mulher e das nossas dificuldades masculinas de aceitar e acolher e acatar, isso não está fazendo parte do nosso passado. Nós temos visto isso repetidas vezes. Ser o dono. Então, repete isso. Então, a gente pensa assim, nossa, isso é um absurdo. Não, não é absurdo, não. Muitas vezes você quer ser o dono da verdade. O outro não. O outro quer ser o dono do corpo, o dono das ações. Eu é que estabeleço aonde você vai, aonde você vem, com quem que você conversa, a roupa que você veste. Então isso para nós era muito comum. E a mulher aceitava. Contrariada? Sim. Porque ela ia falar o quê naquela sociedade, naquele momento? E quando a gente percebe estas sutilezas da história, quem contou a história? Será que foi uma mulher? Deus, como figura masculina, de onde nós tiramos isso? Então, é muita criatividade para estabelecer algo que nós não conseguimos abrir. É muita. Então, você tira a qualidade da mãe e coloca somente as virtudes do filho. Ora, para que esse filho viesse, foi necessário que tivesse uma mãe que o recebesse. Então, para a gente falar de Jesus, nós temos que reconhecer Maria. Aí a gente pensa assim, nossa, mas então quer dizer que não quer dizer nada, não quer dizer absolutamente nada, porque a nossa imaginação é fértil, e aí você pode imaginar o que você quiser. O que nós temos que entender é que para o nosso Salvador chegar, ele teve que ser acolhido por uma mãe. E não foi de maneira milagrosa, foi uma concepção natural, pelos processos que a própria sociedade acolhia como sendo válidos. Mas como é que nós vamos aceitar isso? Pessoa que tem qualidades que eu ainda nem conheço, nascer do mesmo jeito que eu nasci, é muito mais fácil eu criar nele condições especiais para que eu me sinta à vontade para fazer o que eu faço, o que eu quiser, porque ele está muito longe da minha realidade. Ao invés de eu entender que se ele passou pela mesma dificuldade que eu estou passando hoje, eu sou capaz de chegar aonde ele está. E a proposta é essa, é você reconhecer a sua capacidade, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as inibições. Então, por que nós criamos um dia para a mulher? Qual que é a finalidade disso? Você tem que reconhecer todo dia. Por isso eu falei, para você que é solteiro, celebra. Então hoje você pode dar flor, né, chocolate. Foi ontem, mas você finge que esqueceu e dá hoje. Ainda está no calor das emoções. Mas para você que é marido, amigo, não pense você que você vai colaborar muito festejando só no Dia das Mães e se a sua esposa ainda não é mãe. No dia do aniversário, que normalmente você vai esquecer, né? E aí a esposa é que tem que lembrar. Então, hoje em dia, graças a Deus, tem um amigo, né, fundamental, que é o danado do Facebook. Então, ele te lembra, né? A sua esposa fica uma semana já preparando para o seu esquecimento, então ela te obsidia, porque ele vai esquecer, ele vai esquecer, ele vai esquecer e você acaba esquecendo. Então, você vai entendendo que quando você faz essa proposta de união, você pega o Evangelho e vai ler. Qual que é a proposta de casamento? É conciliação, é cuidado. Mas por que então que você nasceu com esta estrutura física robusta? Lá atrás era para se impor, hoje não mais. Hoje é para cuidar. Então você entende, nossa, né? Por quê? Você não se impõe mais com a força, mas você se impõe com o seu jeitinho de olhar.
E a sua esposa reconhece quando te agradou ou não, só pelo seu jeitinho de olhar. E você acreditando que já é um espírito puro, né? Que não faz mal mais a ninguém, que não agride mais a ninguém, mas aquele olhar de deboche, aquele olhar de crítica, aquele olhar de reprovação está em você. Mas não está só em você não, está na gente. Eu também faço parte dessa sociedade. Mas se a gente entender, nós podemos buscar essa transformação. Se a gente não entende, fica difícil. Então, quando eles falam conosco, olha, a felicidade não tem nada a ver com o movimento que você está vivendo. Então, se você está com problema no relacionamento afetivo e está namorando, agora não é hora de casar, porque senão você leva os problemas todos para dentro do seu casamento. Então, vai resolver os seus problemas primeiro, e aí depois casa. Só que nós não pensávamos assim. Você casava junto com os problemas. O marido endividado, a esposa endividada. Vamos casar, vamos. Fez o quê? Somou as dívidas. Aí o marido, né, valentão, fala assim, não, minha esposa não trabalha fora. Põe ela dentro de casa. Somou as dívidas com a dele e só um traz a renda. Então, vai somando as dificuldades, só somando. A gente não pensava nisso, porque a gente pensa assim, não, o amor supera tudo. E aí a minha mãe falava assim, quando a fome bate na porta, o amor pula pela janela. Gente, olha, é filosofia. Eu falei, de onde ela tirou isso? Não sei. Mas você começa a pensar. Porque é assim, nas menores dificuldades, nós queremos abandonar o barco. Não é remar junto, fazer nova programação. Então, quando você vai casar, você assina um contrato. É um contrato que você assina. E todo contrato, dependendo da extensão dele, tem aditivos. Você mudou a essência do seu contrato, senta na mesa de novo e faz um aditivo. Eu não queria ter filho, mas agora quero. Mas essa ideia é de quem? É dos dois ou é de um só? Aí é dos dois. Senta na mesa e compactua. Meu filho vai estudar em escola particular. Isso gera custo. Quem é que está decidindo isso? O casal ou só uma parte? A uma parte. Senta na mesa e constrói essa relação. Porque você evita o conflito. Hoje em dia tem um videozinho que fala assim, eu estou aqui em casa sem fazer nada, eu vou sair para arranjar um problema. Então, muitas vezes, você não precisa nem sair de casa. Você estabelece conflito dentro da sua própria casa, por coisas tolas. Mas qual é a alegação? Ah, não, as pessoas hoje em dia estão muito... Que a pessoa, rapaz, você é uma pessoa diferente. Então, falar de mulher é falar de sensibilidade. E aí? Só que nós estamos arrastando essa grosseria desde a primitividade. E a gente acha que isso é ser homem. Porque nós temos isso na nossa intimidade. Dificilmente aqui alguém que tenha a minha idade ou parecida sentou no colo do pai, recebeu um beijo do pai, uma carícia mais fraternal do pai. Porque isso era impossível de acontecer. Então, mas de onde você tirou essa dureza? Da minha própria educação, da minha origem. E como é que eu quebro isso? Se eu não sentar com outras pessoas que passaram pelo mesmo momento que eu passei e conseguiram romper. E aí você quer implementar na sua casa hoje atual o mesmo sistema que você recebeu como sendo válido. Você não trocou os seus valores, a sociedade andou e você ficou preso. Então a gente vai entendendo que a importância de um e outro não é em um dia comemorativo, é todos os dias. A maior parte das mulheres tem um pouquinho de dificuldade com Paulo, apóstolo, porque Paulo fala que as mulheres devem ser submissas aos homens. A minha esposa até arrepia no negócio desse quando eu falo isso. Ela está no Evangelho, tem que ser submissa. Ela, Nossa Senhora, assim? Submissão à época de Paulo não tem nada a ver com a submissão à nossa época. Submissão não é calar-se, não é fazer vontade, não tem nada a ver. Submissão ao homem é valorizar o que ele apresenta, o que ele faz. E aí a gente vai perceber que se a mulher deve ser submissa ao homem, o homem também deve ser submissa.
Porque muitas vezes, na nossa vivência, o que está faltando é valorização da ação do outro. O outro é importante, mesmo que ele faça as obrigações. Porque nós estabelecemos obrigações diferentes em um lar que nós falamos que é nosso. Mas por quê? Porque esse é o nosso histórico. Então, até ontem, quem lava a roupa? Quem faz a comida? Quem toma conta do menino? Então nós estabelecemos diferenças dentro da nossa própria casa. Ah não, mas isso aí não sou eu que faço não. Mas a casa é de quem? É sua. A casa é de todos. Né? A relação sua com o seu filho. Né? Ele vai para o quarto dele. E aí você tem um duro danado para arranjar uma casa que tenha um quarto para o seu filho. Não vou nem falar de antigamente, porque os meus exemplos já nem existem mais, gente. Quando o meu segundo filho nasceu, o Bernardo, que na verdade é o quarto, a Aline falou assim, nós temos que arranjar uma casa maior, o Bernardo tem que ter um quarto para ele. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um beliche, vou pintar uma parede de rosa e uma parede de azul. Resolve o problema. Então, para a gente entender que a minha lógica é uma totalmente diferente da lógica da minha esposa. Mas quem foi que estabeleceu que é a minha lógica que tem que prevalecer? Quem foi que estabeleceu isso? Então, como eu não dava o valor ao direito, eu exercia o direito da força. Então era assim, mando eu. Era assim. Então, graças a Deus, a gente vai transformando, nós vamos mudando o contexto. Para a gente entender que a nossa proposta de evolução é feita com o caminhar. Caminhar, você vai caminhando. Calma, calma que você vai chegar lá. Olha onde nós chegamos. Agora eu vou no Vinha de Luz, lição 65, onde Emmanuel vai falar conosco nesta relação que o livro dos Espíritos, ou melhor, que o céu e o inferno traz para nós com relação à felicidade. Que a felicidade não é ter carro, não é ter casa, não é casar, não é ter filho. A felicidade é um estado íntimo, íntimo. E você é feliz aonde você estiver. Muitas vezes, não vou falar muitas, algumas vezes nós recebemos famílias com problemas dos filhos se envolvendo ou com a criminalidade ou com as drogas. E o que passa na cabeça do familiar básico? Eu tenho que mudar o meu ambiente. Augusto, meu bairro, né, é muito perigoso. Os amigos do meu filho, o ambiente. E eu tenho que aceitar. Só que, infelizmente, a minha intimidade me fala outra coisa. Porque você vai com aquilo que você é para onde você for. Não tem como você mudar a sua essência. E muitas vezes o que você está falando que vai livrar o seu filho, você está levando para um outro ambiente aquilo que o seu filho está levando. Então, nós temos que tratar a pessoa, porque nós não temos condição de tratar o ambiente. É lidar com a pessoa. E é difícil. É difícil. Você fala que ama, casa, assina um contrato e quando vai viver junto, gente, assim, tem que respirar. Porque nunca foi fácil, nunca foi fácil. Aí a gente começa a assistir um monte de filme de Romeu e Julieta, essas novelas com final feliz, e fica doidinho para chegar ao final do nosso relacionamento para ver se vai ficar feliz. Poxa, felicidade é o caminho, é durante. É você resolvendo uma condição hoje, amanhã, outro. E são coisas simples. A gente está escolhendo um material de cozinha. Levei a minha esposa para escolher. Escolheu? Não. Qual que é a sua ideia? Eu falo, não, a minha ideia é que você escolha. Porque para mim não faz diferença. Se for comprar preto, tá ótimo. Se comprar amarelo, tá ótimo. Azul, tá ótimo. Realmente eu não ligo para isso. Aí, escolhi. Depois de rodar uma manhã inteira. Aí, quando a gente chegou na última, ela já queria ter fechado no primeiro, eu não fechei. Falei, não, vamos mandar mais um pouquinho.
Aí chegamos lá, fechamos o negócio, escolheu, saiu alegre, feliz, satisfeito. Vamos embora para casa. Quando chegou em casa, ela começou a pensar. Eu falei, nossa senhora. Ela começa a pensar e eu começo a fazer prece. Mas é assim. Daí, a 2 minutos, ela levantou. Assim, eu quero mudar aquela pedra. Então, isso é normal. E aí, de imediato, eu já mandei uma mensagem para quem tinha me atendido lá. Falei, amanhã cedo a gente vai lá e vamos torcer para que eles não tenham cortado a pedra. Porque se tiver cortado, então a gente vai entender. Assim, então a gente vai entendendo que eu não preciso preocupar. Porque existe uma lei que funciona nas menores coisas da sua vida, nas menores. Você não tem que, eu vou levantar agora e vou lá na casa do... Eu não vou, porque o que tiver que ser, será. E eu cheguei no outro dia, ela falou, não tem problema nenhum, pode trocar. Então, muitas vezes, você se aflige por coisas tolas, e a sua vida passa a não ter aquele gostinho saudável em função da sua postura, do seu comportamento. Não tem nada a ver com o que você está vivendo. Você não conseguiu entender a dinâmica, as mensagens que a vida vai te apresentando. E você cria um montão de confusão. Então, estabelecer esse momento para nós, isso aqui não é para qualquer um. Não é. Eu faço questão sempre de chamar a atenção de vocês. Valorizem esse momento que vocês estão vivendo agora. Você não está aqui por acaso. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Normalmente, o Éder pergunta de início. Graças a Deus, então, você já viu a minha cara aqui. Porque se fosse a primeira vez, eu ia falar, você deu muito azar. Mas como você já viu a minha cara, então, né? Se não acostumou ainda, tomara que não acostume. Porque se acostumar, perde a graça. Então a gente vai entendendo que esses momentos que vão se renovando na sua vida é porque você está em condições de... Você não pode duvidar. Você não pode duvidar. Por que você tem um filho difícil? Porque essa dificuldade transforma a sua fragilidade em força. Só por isso. Mas lembre-se, antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. E ele está amparado muito mais que você possa imaginar. Então não sofre não. Não sofra. Porque senão a vida vai ficar amarga. Augusto, mas eu não posso sentir? Pode sentir, naturalmente. Mas quem paga não é você, é ele. Porque ele também tem compromisso com a vida. Então a gente pensa assim, né? Antigamente eu não pedi para nascer, pediu muito. Então nasceu na sua família, você tem responsabilidade, não eu. Está procurando um desenvolvimento esquisito. Entra em prece, pede a Deus que, né, abrace, que aconteça o melhor. Mas acredite. O problema é que a gente não acredita. Então isso é que é difícil. Então, na mensagem, Paulo cita algumas mulheres do Evangelho que a gente nunca tinha escutado falar. Eu nunca tinha escutado falar em Dorcas. Nunca. E aí você vai procurar. Então está lá em Atos dos Apóstolos. Porque é tanta coisa para a gente estudar que a gente acaba passando batido. A gente fica estudando somente aquilo que está diretamente ligado aos nossos interesses. Naturalmente. Ele citou nominalmente. Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. E havia em Jope uma discípula. Gente, eu posso me considerar um cara esforçado. Eu não sabia que tinha uma mulher sido considerada discípula. Está aqui no Evangelho. Estou estudando pouco. Então você percebe que você tem que estudar mais. Então, eu estou preso em Mateus, em João, porque fala na minha intimidade, mas estou esquecendo de Atos dos Apóstolos. Está aqui. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, quase, que traduzido se diz Dorcas. Esta
estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Será que nós vamos levar muito tempo para reconhecer as nossas boas obras e ainda vamos ficar vivendo dos nossos erros? Porque parece que é bom para nós, parece que é bom sofrer, porque estabeleceram um peso diferente no sofrimento. E aí o que você faz de bom, sabe? Ser bom marido é ser bom, apesar de estar cumprindo a obrigação, porque ninguém te obrigou a casar, você casou, mas ser bom marido é fazer o bem. Não criar conflito dentro de casa é fazer o bem. Ser uma boa esposa é fazer o bem. Só que a gente começa a lidar com estas obrigações e cumpre as obrigações e esquece que obrigação cumprida é um bem estabelecido na nossa própria vida. E aí Emmanuel fala para a gente assim, olha, antes que a espontaneidade faça parte da sua vida, é necessário a disciplina. Por isso você casa. Aí você vai viver em liberdade condicionada, né? Assim, você vai sair, você tem que pedir permissão. Não tem mais esse negócio, eu vou a hora que eu quero, volto a hora que eu quero, isso acabou. Você tem que pedir permissão. Porque se quiser continuar com vida de solteiro, não se case. Porque você tem compromisso. Aí a pessoa faz um compromisso sem te avisar. Isso acontece na vida de casado, tá bom? E aí, quando você chega em casa, nossa, você atrasou, mas atrasei por quê? Nós temos um compromisso. Nós temos? É. E aí você tem que sair rapidamente porque tinha um compromisso que você não sabia. Isso faz parte. Então, nessa possibilidade de passagem do Evangelho, reconhecimento. Então a gente vai percebendo que o reconhecimento já faz parte da nossa história. E por que a gente não consegue transformar isso em rotina? Porque o nosso egoísmo, aí sim, é que faz mal para a gente. É aquela vontade de ser o único. Você vive isso todos os dias no trânsito. Você sai de casa e acha que o trânsito está ruim. Nossa Senhora, não é possível, todo dia é a mesma coisa. Se você sabe que todo dia é a mesma coisa, sai mais cedo de casa. Porque aí você não vai entrar em conflito nunca comigo. Porque eu saio no meu horário e não tenho pressa. Você sai atrasado e quer que eu apresse para você chegar no seu horário. O problema é esse, só esse. Então é simples, básico. Mas não, você precisa dormir 5 minutos depois que o seu despertador te chama. Você tem que fazer algumas coisas antes das suas obrigações. E vai estabelecendo esse adiamento de responsabilidades. A vida vai ficando pesada. Não é porque está difícil, porque o sol está quente, né? Não é por isso. É o seu comportamento. E aí ele diz assim, e aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu e tendo lavado a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em virem ter com eles. Está falando de quem? Pedro. Se você não sabe, eu vou falar com você. Pedro negou Jesus 3 vezes. Viveu com ele, esteve com ele e negou 3 vezes. Nesta passagem, ele estava em uma cidade, aquela mulher enferma morre, eles fazem o procedimento do corpo e colocam ela em um outro ambiente. E vão depressa falar com Pedro, que não era para ele demorar. E o que acontece? Pedro, que negou Jesus estando com ele 3 vezes, vem ver aquela que estava morta diante dos olhos daqueles que conviviam com eles. Aqui nós vamos sair do literal e vamos tentar, de alguma forma, entrar lá no espiritual, porque esta é o desafio da mensagem. Este é o desafio. Sai do literal, porque a letra vai te matar, mas o Espírito te vivifica.
Você está na sua casa, vivendo momentos difíceis, convivendo com pessoas difíceis e morto para a fé. É isso que acontece conosco. E você então recebe um chamado. Mas que chamado é esse? Só você vai identificar. E mesmo que todos que estão com você vejam que você está morto, você vive. Porque este é o papel de Pedro, aquele que negou. Ele vem e ressuscita ela. Chama ela pelo nome e fala assim, acorda. E ela acorda. Então a gente vai entendendo que essa proposta de renovação, ela sempre existiu na nossa vida. Sempre existiu. Sempre existiu. Só que a resistência está em nós, não está no mundo. Quando Jesus fala do mundo, ele fala, eu venci o mundo. Eu não venci no mundo. A nossa proposta é vencer no mundo. É sermos os melhores, é sermos os tais. Não, você não sabe nada. Deixa eu te falar como é que é. A reencarnação é um processo, você não sabe nada de reencarnação. Reencarnação não é esse estalar de dedo que a gente fala, foi para lá, voltou para cá. Não. É um processo, é um processo. E aí quando os amigos espirituais falam para nós que existe um planejamento no plano espiritual para nós constituirmos as nossas famílias, nós achamos que nós vamos para o plano espiritual e eles vão atender os nossos gostos, sabe? As nossas manias. E aí você vai escolher a sua esposa, não, é essa aqui que eu quero, esse cabelo não está bom não, muda. É assim que a gente pensa que o planejamento é feito no plano espiritual. Eu quero esse filho aqui porque esse filho vai me dar só alegria. Não é bem assim. Porque se nós construirmos aqui afinidades, quando nós passamos para o plano espiritual, a nossa sintonia vai se afinar com os nossos. Porque a lei que rege o plano espiritual é a lei de sintonia e não de afinidade. Aqui nós vestimos uma roupa bonita, passamos um perfume e viemos para cá do jeito que nós estamos na nossa intimidade. Por isso é que aqui nós conseguimos a transformação. Porque você vai em qualquer lugar que você quiser. No plano espiritual não é bem assim. Tem ambientes que nós não temos acesso em função da nossa condição íntima. Você até queria, mas você não tem condição. Então aqui é o momento. Aqui é a proposta de transformação. Aqui é a grande oportunidade. Por isso, o mínimo que nós, homens, agora falando do gênero, podemos fazer é esquecer o dia 8 de março e viver o 8 de março todos os dias do ano, valorizando todas. Não é só as que estão no nosso círculo íntimo. Não é só a sua mãe, não é só a sua irmã, não é só a sua esposa. É você lembrar que qualquer mulher é mãe, esposa, filha. Porque aí nós vamos conseguir estabelecer um padrão de qualidade de vida invejado por um montão de gente que está aí. Então, nós não podemos mais escolher dias, nós temos que viver todos os dias de maneira plena. Plena. Porque isso é o mínimo que as mulheres podem esperar de nós, pelo muito que tem nos oferecido. Por isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigado para vocês, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pela presença. A gente sabe que para chegar até aqui nós temos que vencer alguns obstáculos, por isso o nosso agradecimento. Bom, quem ainda não conhece o Lafran, é só aguardar, procurar a Gladys, que ela está ali, ela faz um tour aqui, tá bom? Tem sempre atividade aqui para aqueles que querem, né, dar a sua contribuição. Então, tem sempre atividade. Se você se interessar, vai ser uma alegria te receber aqui. Tem atividade que é um pouco mais, né, caliente, não é assim, Gladys? Então, mas é sempre oportunidade de trabalho, tá bom? Não espera virtude para você se inscrever no trabalho. Dona Marli está encarnada ainda e ela vai construir em você virtude que você precisa. Pode vir, ela constrói, tá bom? Você tem que ser firme, mas ela vai te dando... né? Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar.
Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade do encontro, nós te agradecemos, Senhor, em particular, por todas as famílias que aqui estão representadas, por todos que se fazem presentes neste ambiente, todos aqueles que estão conosco, Senhor, em nosso campo de visão física e aqueles que estão em nossos campos de vibração espiritual. Que eles possam, de alguma forma, se beneficiar das energias que aqui são nos apresentadas como acréscimo de sua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos de maneira especial a todas as mulheres que fizeram parte da minha vida, representando, mestre amigo, todas as mulheres que estão conosco neste momento, nos dois planos da vida. Que elas possam receber o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso reconhecimento por tudo que nos tem oferecido. Nós queremos, Senhor, te rogar o amparo para que saibamos dar o nosso testemunho de fé, de amor, de alegria em todos os dias de nossas vidas e que assim, Mestre, possamos estar inscritos na relação dos teus colaboradores, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.